What up, what up, what up? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar conversando com vocês aí, ensinando como você atualizar o seu instalador da Crux e verificar a sua autenticidade. Também vou falar o que mudou nessa atualização do instalador da Crux, porque é a terceira vez que eu gravei esse vídeo. As outras vezes eu gravei, mas estava com a versão antiga. E também vou falar um pouco sobre a notícia, né, de que a Crux aparentemente tem a possibilidade dela ser descontinuada. E eu vou falar o que isso significa para você e se realmente você pode estar continuando a utilizar a Crux e qual vai ser o futuro dela. Um disclaimer rápido aqui para vocês, eu não sou programador, então pode ser que durante o vídeo eu erre algum tipo de nomenclatura ou coisa do tipo, porque essa não é a minha área. Tudo que eu vou ensinar aqui para vocês é simplesmente a verificar a autenticidade do instalador e juntar o máximo de evidências possíveis para comprovar que aquele instalador foi realmente assinado pelo desenvolvedor. Só isso. Então percebe que a gente não vai verificar o código da Crux. Você vai ter que confirmar que aquele firmware embutido no instalador é exatamente o mesmo assinado pelo desenvolvedor e não foi alterado por terceiros. O release oficial também menciona um passo avançado chamado Canon, que é basicamente compilar o firmware do zero e comparar os hashes. Mas eu não vou fazer isso porque isso é para quem programa. Se você não quiser confiar em ninguém e auditar por conta própria, o código é aberto e a documentação está no GitHub. O que eu mostro aqui é o que eu consigo fazer, o que a maioria das pessoas consegue fazer. Tendo isso em mente, bora pro vídeo. Como atualizar e verificar a sua Crux? Primeira coisa que você vai fazer, você vai entrar nesse site aqui chamado selfcustody.github.io/crux/. Eu não vou deixar esse site na descrição, porque pode ser que ele seja comprometido ou corrompido, então digite ele aí no seu navegador, beleza? Depois disso, é só seguir o passo a passo que eu vou te mostrar agora. A primeira tela que você vai ter é essa aqui, a página da Crux, que tem aqui uma breve explicação do que é a Crux, né? Vou até traduzir aqui pra gente para ficar mais fácil o entendimento. A Crux é um firmware de código aberto que transforma dispositivos Kendrick K210 prontos para uso, como o Mix Amigo, M5 Chic e outros, como por exemplo Yabum, que é o que eu tenho aqui, em versáteis sinalizadores de transações de Bitcoin, ou seja, serve apenas para assinar as transações, beleza? Essa é a função central da Crux. Aí você pode estar dando uma lida aqui se você tiver interesse, e depois que você ler aqui para conhecer um pouco mais da Crux, você pode estar apertando aqui em próximo começando. Aqui no começando vai ter também uma explicação da Crux e vai mostrar quais são as carteiras compatíveis. A única que não é compatível é a Electrum. Eu já tentei utilizar ela, né, assinando uma transação, e realmente aparece esse erro aqui, não é possível assinar. Mas hoje em dia eu utilizo com a Blue Wallet e serve muito bem. Na minha opinião, é uma das melhores carteiras aí mobile. Depois daqui é só apertar em próximo instalação. A Crux tem 4 maneiras de ser instalada. Eu vou mostrar para vocês a mais fácil delas, que é com o aplicativo instalador, que ele literalmente pega já o firmware e ele verifica a autenticidade e a integridade tudo certinho, e você só precisa realizar alguns cliques e você vai ver que é bem fácil. Só que antes de utilizar o instalador, a gente precisa verificar a autenticidade dele. Porque pode ser que ele esteja comprometido, que ele seja um instalador falso que alguém deixou lá no GitHub e não seja um instalador que teve ali a autenticidade confirmada pelo próprio desenvolvedor com a sua própria assinatura. Então é isso que a gente vai fazer. Você vai estar aqui ó, da aplicação da interface gráfica, tá, do aplicativo. Você pode instalar o Crux tanto em versões oficiais quanto em beta no seu dispositivo baseado em K210, usando o nosso sistema aplicativo oficial para desktop, Crux Installer. Você vai dar um Ctrl clique esquerdo aqui em cima para abrir uma outra aba na sua guia. E o que muda, né? Por que eu precisei gravar esse tutorial 3 vezes? Porque o tutorial que eu gravei foi para essa versão do instalador aqui, a 0.0.22. E o que acontece? Nessa versão, eu verifiquei a autenticidade, verifiquei tudo certinho, só que o instalador ele não tinha o firmware embutido dentro dele. Então ele precisava se conectar com a internet, se conectar com o GitHub, baixar os arquivos para depois instalar no seu dispositivo K210. Agora, nessa versão 0.0.23, o que eu entendi é que eles literalmente fecharam as portas do instalador. Então ele não se conecta com a internet. Já tem o firmware embutido dentro dele que os próprios desenvolvedores, né, o QLRD e acredito que alguns outros, eles verificaram a autenticidade e a integridade e embutiram dentro do instalador. Então você só precisa baixar ele e fazer o processo todo dentro dele.
Porque nessa janela de tempo de se conectar com a internet e baixar os arquivos, tinha abertura para ataques, né? O seu computador podia estar comprometido e acabar instalando algum tipo de malware ou comprometendo aí a sua crux, beleza? Então essa versão do instalador está bem mais segura e é recomendável que você não utilize as versões passadas, porque essa versão 0.0.23 dessa versão para frente vai ser tudo realizado de maneira offline, beleza? Dito isso, vamos verificar aqui como que verifica a autenticidade desse instalador. Se você tiver no Windows, primeiro você vai voltar lá no site e vai apertar aqui ó, no Não Confie, Verifique, que ele vai dar o passo a passo para verificar a autenticidade do instalador. Só que a gente só vai entrar aqui para você conseguir entrar nessa partezinha aqui, ó, que eles falam recomendamos instalar o GPG for Win. Você aperta Ctrl, clique esquerdo também para abrir uma outra guia e você vai ter que baixar esse GPG for Win. Eu já tenho ele baixado já, mas eu vou baixar novamente só para fazer um passo a passo mais detalhados para vocês. Você aperta no botão de download, aqui você consegue preencher com algum valor se você quiser contribuir com a empresa ou o criador desse GPG, né? Mas aqui no caso eu vou colocar $0 porque eu quero baixar de forma gratuita. Você seleciona aqui e aperta em Download. Aí é só aguardar que ele vai fazer o download aqui automaticamente. Download concluído, você vai apertar aqui em abrir arquivo e o Windows vai aparecer uma tela falando assim, deseja permitir que esse aplicativo faça alterações no seu dispositivo e você aperta que sim, beleza? Não tem problema algum. Depois que você fizer isso, vai abrir essa telinha aqui, é só esperar carregar e já vai vir aqui o instalador do GPG for Win. Aperta aqui em seguinte. Não precisa desflegar nada disso, pode deixar do jeito que está, aperta em seguinte novamente. Aqui também não precisa alterar nada e aperta em instalar e é só aguardar o processo ser concluído. Concluído, é só apertar aqui em seguinte e ele vai pedir para você reiniciar o seu computador. Eu não vou fazer isso porque, como eu disse, o meu já está instalado, mas você vai ter que reiniciar o seu computador muito provavelmente, então reinicia aí e depois volta para o tutorial. Depois que você baixar o seu GPG for Win, você pode fechar essa guia aqui. Você pode voltar para essa tela aqui dos releases, tá? Do Crux Installer. Agora eu vou te orientar sobre os arquivos que você vai precisar baixar. E aqui, basicamente, a gente não vai fazer mais nada, tá? Porque a gente só veio aqui para pegar esse GPG for Win. Agora a gente vai fazer todo o processo aqui. Bom, o que você vai precisar fazer? Você vai descer até uma parte que vai ter aqui escrito Assets. Nessa parte aqui, você vai ter que baixar essas três coisas se você tiver no Windows. Você vai baixar esse SHA-256.txt, você vai baixar esse SHA-256.txt.ascii e também esse setup.exe, que é o instalador, o aplicativo para Windows. Aqui ele vai dar um aviso se você deseja manter, você vai apertar aqui sim, que você quer manter, e é só esperar o download ser concluído. Se você tiver em outro tipo de sistema, você pode estar verificando aqui nesse outro site aqui qual arquivo você vai baixar. Por exemplo, aqui ó, janelas, Windows, né? É o Setup, Mac OS, você vai baixar o DMG, Linux, você vai baixar o Deb, então você escolhe aqui ó, de acordo com o seu sistema operacional, beleza? Eu baixei o setup.exe porque o meu é Windows. Depois de você baixar esses três aqui, você vai fazer o seguinte, você vai abrir a sua pasta de downloads e você vai pegar e fazer uma pasta nova dentro da pasta de downloads. Você vai fazer uma pasta chamada Crux, por exemplo, mas aí você pode colocar o nome que você quiser. Eu coloquei Crux porque fica melhor para a minha própria organização. Você pega esses três arquivos que você acabou de baixar e arrasta para dentro dessa pasta e deixa ela aberta, beleza? Só isso por enquanto. Agora voltando lá no site, você vai fazer o seguinte, ele fala para você proceder então com a verificação da assinatura. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa importar a chave dele para o nosso terminal, beleza? Para o nosso GPG, para ele se localizar. Então ele já colocou aqui ó, que a chave dele pode ser encontrada aqui, você vai clicar aqui nesse link aqui, pode ser Ctrl clique esquerdo também para abrir outra guia, e vai vir esse texto aqui gigante para você, e eu vou te mostrar o que você vai fazer agora. Você vai simplesmente selecionar esse texto inteiro, do início até o fim, apertar em Ctrl C,
e abrir o seu bloco de notas. E dá um Ctrl V, você cola aqui dentro, beleza? Fez isso, você vai voltar lá no site e vai simplesmente copiar esse nome aqui. Ctrl C, volta lá no bloco de notas, aperta em Arquivo, Salvar como, e você coloca aqui no nome esse nome aqui que você acabou de copiar. E aqui no tipo você coloca todos os arquivos. Tá, mas onde que você vai deixar esse download, né, essa nota? Você vai vir lá em Downloads, apertar na pasta que você criou da Crux e pronto, aperta em salvar. Eu vou te mostrar por que que você precisou fazer isso, beleza? Aqui você já pode estar minimizando, não precisa fechar. E agora você vai fazer o seguinte, entra lá na pasta Crux que a gente criou e você vai apertar com o botão direito do mouse dentro dessa pasta e apertar em abrir no terminal. Feito isso, a primeira coisa que vai aparecer é isso aqui e você vai digitar isso aqui que eu vou te falar antes de mais nada. D de dado, I de igreja e R de rato. Depois que você digitar isso, é só dar Enter. Ele vai te mostrar cada nome de cada arquivo presente na pasta. E isso vai ser importante para a gente conseguir ter algum tipo de auxílio assim na hora de digitar os nomes, beleza? Feito isso, você vai poder minimizar aqui, minimiza a pasta também, e você vai importar a chave dele. Ele já deixou o comando aqui para você simplesmente copiar e colar lá no terminal. Você copia isso aqui, Ctrl C, volta no terminal, aperta Ctrl V, e isso aqui é o nome do arquivo que tem a chave dele presente. Então lembra que a gente copiou esse nome aqui e deixou ele no nome, né, da chave que a gente copiou e colou no bloco de notas? Foi justamente por conta disso, porque agora o terminal, o PowerShell, ele vai conseguir localizar esse arquivo certinho. Copiou, colou aqui, dá um Enter, que o seu terminal ele vai importar a chave desse desenvolvedor para o seu computador. Boa, apareceu aqui, ó, chave pública QLRD, aí aparece um e-mail aqui, importada com sucesso. É isso que vai aparecer no seu computador também. Feito isso, você simplesmente volta no site aqui do GitHub e você vai copiar esse segundo comando aqui, que é para verificar a autenticidade daquele arquivo, para verificar se realmente foi assinado pelo QLRD. Então você copia esse comando, volta no terminal, aperta Ctrl V de colar, e aqui você só vai precisar alterar esse nome aqui, tá? Que é o SHA-256 File Sign, que ele deixou o lugar que você precisa deixar esse arquivo. Então você vai vir aqui e simplesmente copiar o arquivo que tem a assinatura dele, copia, apaga esse nome que ele deixou aqui e aperta Ctrl V e depois aperta Enter. Apertando Enter deve aparecer isso aqui para você, a assinatura feita em 8/5/26, às 11h56, assinatura válida de QLRD e o e-mail dele aqui, desconhecido. E vai aparecer que essa chave não é certificada com uma assinatura confiável, mas é normal, porque você precisa fazer esse processo manualmente. O importante é que a gente sabe que realmente foi assinado e a assinatura está válida pelo dev QLRD. Beleza? E basicamente é isso. Você confirmou aí que o arquivo que você baixou aí da Crux, o instalador, ele é autêntico, ele foi assinado pelo dev e você pode estar abrindo ele sem muitos problemas. Ok, verificamos que o aplicativo é autêntico do instalador, então vamos dar 2 cliques nele aqui para abrir. O Windows vai aparecer aquela mensagem novamente, deseja permitir que este aplicativo de um fornecedor desconhecido faça alterações no seu dispositivo, é só marcar que sim e esperar o aplicativo ser executado. Ele vai aparecer aqui para você, o instalador do Crux, você aperta em seguinte. Aqui você pode assinalar instalar apenas para si e aperta em seguinte. Aqui tem o contrato de licença do Crux Installer, você dá uma lida e aceita. E aqui não precisa mudar absolutamente nada, é só apertar em instalar. Concluído, ele vai perguntar se você quer criar um shortcut na sua área de trabalho, você pode assinalar aí da sua preferência, eu vou criar, e aperta em terminar. Depois de instalar é só procurar o aplicativo da Crux e abrir ele normalmente, beleza? Eu já executei aqui e a primeira tela que vai vir para você é essa aqui. Anteriormente, você conseguiria selecionar a versão, né? Porque ele conseguiria se conectar com a internet. Mas nesse aqui você vê que não tem como selecionar a versão, porque a versão já está embutida no instalador. Agora, você vai pegar o seu cabo USB e vai simplesmente conectar no seu Yabum. Conectando
Clicando nele, você vai vir aqui em dispositivo e vai selecionar o dispositivo que você tem. Pode ser o M5 Chic, o Amigo, o Dock, mas eu vou selecionar o Yabum. Depois de selecionar, é só apertar aqui em gravar firmware e pronto. Você simplesmente só aguarda agora, não desconecta o seu dispositivo, que vai ser realizado automaticamente. Vai aparecer aqui feito e já aparece aqui também o símbolo da Crux no seu dispositivo e o SHA-256 do firmware verificado com o hash gerado na compilação. Então tá tudo certinho aqui, você não precisa fazer mais nada, é só apertar em sair e pronto, você atualizou o seu instalador e instalou na sua Crux a versão mais recente do firmware. Tá aqui na versão 26.08.0, beleza? Aqui, ó. Depois que você utilizar o instalador, você não vai precisar realizar esse processo sempre, tá? Tem uma maneira de atualizar a Crux por cartão microSD que é muito mais simples, você só precisa literalmente alterar alguns arquivos e colocar o cartão SD que a Crux vai reconhecer que tem um firmware, uma instalação nova, uma atualização nova e você vai conseguir instalar. Eu não vou fazer isso porque eu vou explicar a situação da Crux agora para vocês, só que se outras versões surgirem, eu vou mostrar para vocês como que faz essa atualização via microSD, porque você não vai precisar, né, baixar a outra versão do instalador e fazer todas essas verificações do instalador novamente. Agora falando um pouco da situação da Crux, um comunicado importante é que o Odudex, se não me engano foi anteontem, ele lançou a nova versão da Crux, né, a última versão 26.08.0, e também aproveitou que ele vai estar se afastando aí da posição de mantenedor da Crux e que provavelmente a Crux nos próximos meses vai parar de receber atualizações e vai para o modo Sunset, que é como se ela fosse arquivada, né? Ficasse em stand-by. Essa notícia pegou muita gente de surpresa, muita gente confusa, sem saber o que fazer, e eu vou te explicar exatamente o que isso significa para você, para o seu dispositivo, para a sua carteira de Bitcoin, ok? Primeira coisa que eu gostaria de deixar claro, o seu dispositivo físico, o MC Chic, o M5 Chic, né, o Amigo e Yabum, ele não vai parar de funcionar, beleza? Nada acontece com o aparelho que você já tem na sua mão, ele continua ligando, rodando a Crux normalmente para sempre, claro, até quando ele não quebrar, né? Porque eles têm tempo de vida, isso aqui vai eventualmente quebrar uma hora. O que está em jogo aqui é outra coisa. O chip dentro desses aparelhos, ele parou de ser fabricado. A Yabum, o Amigo, M5 Chic, Wonder MV, todos esses aparelhos, na real, são só uma carcaça, telas, botões e câmera, em volta do mesmo componente interno, o chip K210, feito por uma empresa chamada Canaan. Lembra aqui que a gente viu no site oficial da Crux, que é um firmware que transforma dispositivos Kendrick K210. Então a Crux depende desse chip para funcionar. Ela foi feita em cima desse chip. E a partir do momento que essa empresa anuncia que ele não será mais fabricado, significa que vai ter cada vez menos hardwares para vender com esse chip, porque não tem mais mercado para isso. Então não é a Yabum quem decide dar suporte ou não à Crux. É a Crux, o software, que é instalada dentro de vários hardwares diferentes que usam esse mesmo chip. A Canaan parou de fabricar esse chip, isso significa que quem já tem um aparelho com esse chip, você, por exemplo, não vai perder nada, mas não vão nascer mais aparelhos novos com esse chip, porque a peça central não existe mais para ser comprada por quem fabrica esses dispositivos. Então, o que muda de verdade para você? Para quem já tem, que é o seu caso, não muda nada no funcionamento físico, você continua usando o normal. Para quem quiser comprar um dispositivo novo daqui a uns anos, vamos supor que o seu quebre e você queira comprar outro com esse chip, pode ser que fique mais difícil de achar, porque os estoques atuais vão se esgotando e não tem reposição de fábrica. E para quem desenvolve o software Crux, é mais trabalhoso continuar melhorando um projeto que está morrendo no hardware, como eu te disse, porque não faz sentido investir energia infinita numa peça que está saindo de linha. É mais estratégico do ponto de vista do desenvolvedor, do Odudex, do QLRD, por exemplo, direcionar esforço para outro projeto com mais futuro, que tem um chip mais moderno e que tem muito tempo de vida pela frente ainda no mercado, beleza? E assim como qualquer pessoa,
usuário, né, de Crux, que confia na Crux e que utiliza da Crux, eu fiz o que todo mundo faria. Eu entrei no grupo do Telegram da Crux Oficial Brasil e enviei uma dúvida que eu acredito que seja de muitas, né? Eu escrevi assim: Entendo. Minha preocupação é se existe algum problema utilizar a Crux para assinar transações futuras. Vamos supor que a Crux não receba atualizações pelos próximos 3 anos. Ainda seria seguro rolar dados, anotar a seed, assinar transações, etc., mesmo tendo uma versão desatualizada? Não me preocupa quanto à entropia, como foi o caso da Cold Card, né, que a entropia era gerada de forma fraca, pois está sendo gerada com dados, mas mesmo assim gostaria de confirmar se é recomendável continuar utilizando. E eu recebi uma resposta aqui do próprio Odudex que eu trouxe aqui para vocês na íntegra, que ele disse assim que no momento acredito que a Crux seja um dos dispositivos mais rigorosos na hora de assinar. Vamos ficar atentos a novos riscos que venham a surgir. A Crux tem outros contribuidores que, de algum jeito ou de outro, acredito que vão seguir aperfeiçoando o projeto. Então, o que se entende com essa mensagem? Não é que a Crux morreu, que a sua Crux agora está vulnerável e que acabou. Não, só significa que ela não vai provavelmente receber features novas, atualizações tão disruptivas assim, sabe? Atualizações revolucionárias na Crux, porque não compensa investir tanto assim num firmware que está num hardware que não é mais fabricado. Agora, atualizações de segurança, correções de bugs, não é garantido porque não tem um mantenedor novo ainda, mas muito provavelmente continuarão sendo feitas aí por muitos anos ainda, beleza? O pessoal vai continuar dando uma atenção para a Crux, ao que tudo indica. E o que eu vou fazer? Eu vou continuar utilizando a Crux e analisar o andamento das coisas nos próximos meses. Então, se o projeto realmente for arquivado e não surgir nenhuma atualização nem de segurança, nem de correção de bugs, eu vou considerar migrar para outro dispositivo para assinar transações. E claro, sempre mantendo vocês aqui antenados no meu canal ou no meu perfil do Instagram. Porque assim, um exemplo muito legal que eu vi no canal do João Trem foi que ele falou assim, uma calculadora sempre vai fazer a mesma função com perfeição, se for uma boa calculadora. Você vai, não importa se a calculadora é nova ou antiga, você vai pegar ela para fazer o seu cálculo ali, 2 mais 2 sempre vai ser igual a 4. Então a Crux é do mesmo jeito, a Crux é um dispositivo, um firmware, né, de assinar transações muito bom, ele foi feito para isso, ele está redondo para isso, só que pode ser que eventualmente, por exemplo, se as carteiras, né, de Bitcoin recebam uma feature nova de privacidade ou de resistência quântica, coisa do tipo, assim, uma coisa bem disruptiva, a Crux não consiga se adaptar por conta dessa limitação do hardware, beleza? Mas isso não quer dizer que a Crux morreu. Por enquanto, no momento que eu gravo esse vídeo, ela ainda está totalmente funcional e é tranquilo você utilizar ela para assinar suas transações, para gerar sua entropia. Se você não confiar na entropia, você pode gerar rodando dados, que nem eu, mas você pode continuar utilizando a Crux, ok? Só se realmente não tiver nenhuma notícia, se ela for arquivada e ninguém estiver mais falando dela e nem interessado em corrigir alguns bugs, que eu vou começar a considerar essa migração para um outro firmware, um outro hardware. E não significa que a sua carteira está perdida, tá? Você precisa separar um dispositivo de assinar transações do que é a sua seed e a sua passphrase. Eles não estão armazenados aqui dentro, eles estão com você, dependendo da maneira que você realizou o seu backup, né? Se você colocou num papel ou coisa do tipo. Então você pode levar essas suas seeds e essas suas carteiras para outro dispositivo sem muitos problemas, porque ele não está aqui dentro, a sua carteira de Bitcoin não está aqui dentro da Crux da Yabum. E agora que você já verificou e instalou a Crux corretamente, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês justamente como fazer a entropia da sua carteira utilizando dados e uma Crux, um dispositivo da Crux, ok? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha ficado fácil a compreensão. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E repito mais uma vez, isso aqui foi o básico do básico para você ter pelo menos uma evidência de que o arquivo que você está baixando foi assinado pelo dev e tem autenticidade, ok? Se você quiser segurança máxima, modo paranoico total, né? Que foi como o QLRD deixou aqui no prelúdio e nessa release. Se você quiser ir para o modo paranoico total, você vai ter que literalmente compilar o código do zero para comparar hash com hash.
e eu recomendo que você faça isso. Eu não vou fazer por motivos de limitações técnicas, só que eu vou atrás disso também, porque é sempre bom você confiar o mínimo possível e verificar o máximo que você conseguir. Deixa o like no vídeo se curtiu, se inscreve no canal para mais vídeos como esse e te vejo no próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada. Se cuida.